Meu nome é Adriano de Oliveira Bezerra, sou engenheiro de produção mecânica, sou especializado em PDD pela Fundação Dom Cabral, já tenho 11 anos nessa área, com o objetivo foco em resultados e aumento de produtividade, e tenho alguns startups de centro logístico e de novas plantas industriais. O roteiro do case vai ser a apresentação da empresa, o ESIS, ganhos rápidos, processo to be e ganhos gerais no processo to be. Bricobred, desde 96, o fundador era o ex-dono da Puma, que vendeu, e tem uma planta de 14 mil metros quadrados, o foco dela está em pães pré-assado e produtos de pães cru. A empresa é 100% nacional, ela hoje é a maior da América Latina, na área de pães congelados, atende as principais redes de varejo. Quem já comeu no Pão de Açúcar, no Dia, no Walmart, todos os pães hoje é fornecido pela empresa Brico. Atende também, estamos entrando no segmento B2C, consumidor final, e hoje a gente tem mais de 150 produtos. Aqui é alguns exemplos de embalagens B2C, com pão francês, mini pão francês e pão de queijo. E temos as baguetes, que seriam essas aqui, que vocês encontram já prontas na maioria das padarias, porém, a gente que faz o preparo lá dentro da empresa, em linhas automatizadas. Aqui são algumas linhas de pães francês, linhas de baguetes, baguetes especiais, linhas de pãezinhos, linhas de croissants e pães doces, como roll, entre outros produtos. Aqui tem massa especial, pães doces, massa de pão doce, quando a pessoa quer fazer a sua própria massa em casa ou na padaria, de acordo ao padeiro. Temos linhas de variedades, como pão de hambúrguer, hot dog, linha de folhados, pães bola, linha de pães de milho e a linha de pão de queijo. Agora, com o diagnóstico, a gente analisou que em outubro a gente começou o processo junto com a Otimisa, que o mercado, quando foi que eu assumi a gerência industrial da empresa, que foi em outubro, a gente analisou que tinha volume de venda, o mercado demandava produto para Brico, porém, por ter uma produção ineficiente em vários aspectos, organização da empresa, sem ter um PCP estruturado, a gente viu que não conseguia atender. Tinha grande variedade de produtos, como na apresentação anterior, tinha 150 SKUs, porém, tinha altos custos de produção, onde tinha setups, perda no processo, então não tinha, sim, uma fila de máquina, uma programação ou uma estrutura, uma ordem de produção dizendo que teria que seguir. Na Brico, hoje, 14 mil metros quadrados, ela tem 7 linhas automatizadas, são linhas francesas, alto volume de produção. Hoje, a gente consegue atingir 2 milhões de pães por dia, porém, por uma deficiência da gestão industrial, não estava conseguindo atender esta demanda que vinha da área comercial. O faturamento relativamente alto, né? Mas, porém, com grande dificuldade de caixa, que seria, não estava conseguindo comprar matéria-prima no tempo certo, faltava dinheiro, não tinha peças de manutenção e, entre outros insumos indiretos aí que precisava comprar. O quadro de funcionários relativamente era muito alto, porém, a ineficiência operacional, eles estavam focados em um ponto, e outros pontos que precisavam de mão de obra mais especializadas em um volume maior, eles não estavam atuando naquele momento, por uma ineficiência da gestão. A fábrica operava 24/6, então, assim, não tinha desculpa para que a fábrica não rodava, ela rodava de segunda a sábado,
Então, 24 horas, e não tinha por que falar que não tinha tempo hábil para estar fazendo os produtos. E tinha uma ineficiência de 30% das paradas, que era falta de venda, era parada de máquina, quebra, erro operacional por fazer o produto errado. Como o senhor Pavani comentou, a gente teria a opção de escolher ou ir pelo momento da crise, ou escolher isso como oportunidade. Junto com a Otimiza, a gente optou escolher a oportunidade. Aí é onde que a gente começou a implantar o processo de BPM, com muita dificuldade e resistência de muitas pessoas, mas a gente acabou conseguindo mapear o processo. A primeira fase que a gente começou como objetivo do projeto foi a redução de custos de formas de maximizar o resultado operacional. A segunda fase, a gente fez a gestão de processos com objetivo de objetivos estratégicos do negócio, né? Da organização, para que todo ficasse claro para todos os funcionários da empresa. Aí a gente desenhou a ESIS, o processo, mapeamos para que todos ficasse claro para todo mundo que, desde a área comercial, operacional, logística, aí a gente escolheu como a parte operacional para estar atuando, que seria planejar a produção, requisição de materiais, produzir, armazenar e reportar a produção. Veio a parte fácil, que era apontar os problemas, né? Que é onde tem muita restrição da parte das pessoas da Brico, tivemos muitas dificuldades até em expor, até para a própria diretoria, porque apontar os problemas dentro de casa. Mas, no fim, eles aceitaram, colocamos como programação da produção manual, não era feito apontamento da produção, falta de controle de estoques, requisições, almoxarifado totalmente aberto, qualquer um tinha acesso ao estoque, então sempre que ia buscar alguma matéria-prima, ninguém sabia onde estava, porque tem microingredientes que são usados na área de panificação que chegam a ser menos de 5 gramas, então fazia uma grande diferença. Muitas paradas de produção, dificuldades em analisar o planejado versus realizado, eles não tinham comparativo das duas para analisar o que foi planejado e o que se realmente foi executado. Falta de treinamento dos operadores, a gente tinha, o que acontecia lá na empresa? Eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam o que tinham que fazer, porém, se você fugisse à receita ou qualquer outro problema que não fosse da rotina deles, eles se perdiam e parava a máquina. Numa área das linhas de automação da Brico, se a linha ficar parada 15 minutos, você perde mais ou menos 2 toneladas de pães, porque é uma linha que é pré-assada, é uma linha 100% automatizada para o pão, onde bate a massa e já sai o pãozinho pronto no final do processo. Concentração no conhecimento das pessoas, a gente tinha em média de 350 funcionários, porém, poucas pessoas sabiam do processo, eu acho que tinha umas 10 só, não era compartilhado, que é o objetivo do BPM, que todos soubessem o que estavam fazendo. Falta de senso da equipe, que lá tinha cada um no seu quadrado, ninguém compartilhava com o outro, departamento de manutenção tem que fazer manutenção, produção, produzir, porém, lá a produção era dividida em 2 setores que eles falavam, que era produção e embalagem, eles não atuavam como um único processo. E foi esse feudo que a gente atuou para estar evitando. Gestão da fábrica deficiente, ele não enxergava, não tinha um domínio sobre as pessoas e a fábrica, mas acreditava que tinha. Muitas operações manuais, prazos de entrega inadequados, que o que acontecia?
chegava um pedido hoje para entregar hoje mesmo. Então, acabava o que acontecia. A logística se atrapalhava no que se... Por quê? Já se faturava as notas com o objetivo de, o cliente está pedindo, eu estou faturando. Porém, eles não sabiam o que tinha no estoque, porque não tinha um sistema, eles não controlavam junto à produção, tinha sua planilha, mas a área comercial não tinha acesso a ela para saber o que tinha no estoque. Então, acabava se faturando negativo. Quando o carregamento da Brico, da logística, era na madrugada, não tinha ninguém do faturamento ou responsável para falar, isso vai para a rua ou não vai. Então, o responsável da logística ia até o líder da produção e falava, faltou produto pão francês. O líder sozinho, ele tomava autonomia, virava a linha para fazer o pão francês. Porém, daqui 2 horas, quando fosse carregar o outro caminhão, o que acontecia? Ele falava, agora está faltando pão francês integral. Então, virava uma bagunça gigante e perdia eficiência no processo. Não tinha endereçamento também na câmera fria, então, assim, de acordo com a câmera fria enchendo, ou estava vazia, o empilhador colocava na posição melhor, adequada para ele, né, não para o processo. Impossibilitando gerar custos utilizando o sistema. Então, não se controlava o custo, né? A empresa, pelo porte que ela tenha, não sabia quais eram os custos reais no seu processo. Aonde foi plantado os planos de ações Quick Wins, junto com a Otimiza. Aí foram feitos esses resultados, que foi reestruturação do quadro de lotação. Então, o quadro era muito cheio, então foi redesenhado, foi feito um corte e direcionado as pessoas para os pontos certos, eles entenderem o que tinham que ser feitos e ter a programação na mão, capacitação da liderança, foram dado treinamento aos líderes para eles realmente serem líderes, não ficarem aguardando ordens, e sim eles, como líderes, tomarem as atitudes corretas. Foram criados desenvolvimento de planilha de cálculo de custo, treinamento operacionais para pessoas-chave, que seriam maceiros, forneiros e os modeladores, que são pontos estratégicos da linha, para que saia o pão com qualidade fresquinha. Instalação de alinhadores, que aqui foi, na verdade, para o processo ficar automatizar. Então, aqui tinha um total, na empresa que ficava alinhando os pãezinhos, em torno de 30 pessoas, e ficou 2 por turno, total de 6 pessoas. Então, teve uma redução bem significativa. A definição de priorização de bandejas novas. Bandejas são onde são colocados os pães para fazer o assamento dele e também o congelamento. Com a instalação também de sensores para reconhecer o que eram bandejas boas e ruins, redefinição do controle diário, ainda sendo manual, porque a gente estava com a implantação do TOTS naquele momento. Foi contratado uma pessoa para o PCP, porque antes era o gerente de produção que fazia esse trabalho, e acabava não fazendo sua função, que era coordenar a produção, entender o que estava acontecendo. A criação de um planejamento semanal, porque antes o planejamento era diário, e aonde não se tinha um controle do que teria que comprar de matéria-prima, saber o que realmente vendas poderia vender mais ou menos, e isso foi colocado para toda a empresa. Todo mundo enxergava o que era o planejamento da fábrica, assim, compras não tinha como faltar dinheiro no caixa, até o próprio financeiro se programar com a programação da semana. Foi feito o desenho do processo sobre revenda, porque a gente, no passado, logo em outubro, a diretoria queria terceirizar um produto, então a gente conseguiu, com o aumento da demanda da produção, aí foi feito esse redesenho do processo, se fosse terceirizar algum produto, qual era o fluxo que ele tinha que seguir dentro da Brico.
criado procedimentos para testar produtos novos, porque antes tinha vários produtos que o que acabava ocorrendo? A engenheira de alimentos chegava, eu quero testar um produto, parava a linha por o dia todo para ficar testando, porém tinha a programação de vendas para atender e acabava não conseguindo fazer esse serviço. Revisão do tamanho das embalagens. Então, assim, lá no dia a dia, as pessoas trabalhando não enxergavam que você conseguiria reduzir o custo de 50% da embalagem, porque essa embalagem, na época, custava R$ 2,00 e acabamos tendo uma redução para R$ 1,30, né, que isso, no mês, representou muito dinheiro para a corporação, para a Brico, e acabando investindo em outras matérias-primas quando necessário. Eliminação dos pedidos em atraso, porque, que nem no começo eu expliquei, a gente perdia vendas, porque não tinha capacidade de atender, e a gente acabou, com a programação, não tendo nenhum atraso mais, planejamento e estoque. Então, o estoque já estava cheio, e desse jeito, vendas conseguia já enxergar o que estava no estoque. Aqui é uma câmera fria de menos 25 graus para manter os pães congelados, que estava cheio, então não precisava se preocupar, a gente estava 3 dias à frente de vendas. Aqui foi quando a gente começou, em outubro, com um projeto, com a Ultimesa. Em novembro foi a implantação do Quick Wins, onde a gente tinha bastante hora trabalhada, que vocês podem ver, teve uma redução, né? Em dezembro teve um aumento, porque em dezembro, final de ano, a gente tem navios, tem o consumo aumenta de pães no final do ano, porém, em janeiro, você tem uma caída no consumo de pães, porque é férias, né? E pessoas saem da capital, que a Brico forte dela é mais a capital, atende o Rio de Janeiro, e um pouco a Baixada, porque o frete sai muito caro, e pães a margem é pequena. Então, a gente teve um ganho operacional de 25%, e vem o processo to be, que foi desenhado o novo fluxograma, onde a gente estava na fase de implantação, que era a liberação para a área financeira dos estoques pedidos de venda automático, planejamento de programação de materiais, cálculo de necessidade e produção automática, monitoramento em tempo real das linhas de produção em cada uma das fábricas, porque a gente tem um total de 3 fábricas dentro do mesmo terreno, geração de ordens automáticas, separação de materiais, apontamento por leitura de código de barra, custeio integrado com ordens de produção e processo de roteirização da fabricação, romaneio de entrega automático, de acordo fosse faturando, venda já conseguiria enxergar a capacidade dos caminhões, se estava indo ocioso ou não, para ficar claro até para a diretoria. E os sistemas utilizados, que alguns já estávamos utilizando, outros estavam para ser implantados, que era o TOTS 12, suíte de automação otimiza, cockpit de monitoramento industrial e o Agilis Processos, que era o roteirizador dos veículos. Muito obrigado e agradeço a todos aí.